Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, Vou falar hoje sobre um assunto que eu acho interessante e diz respeito a questões. É, eu vou dar acho que o meu exemplo é o maior disso, sobre questões tanto de vestibulares, tanto de concurso. E eu acho que pode agregar na vida de vocês com como funciona e como eu tive essa mentalidade, né? É o seguinte, as minhas notas, tipo assim, de provas só aumentaram com questões, muitas questões e questões de nível elevado. Então, eu só consegui aumentar minha quantidade de acertos. Comigo foi assim, né? Cada um tem pessoas que é simulado, tem pessoas que revisam mais. No meu caso, foi muitas questões e aumentar o nível das questões. E eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso. Por exemplo, no começo, eu não fazia tantas questões assim. Porque eu não entendi ainda que o que ia fazer eu passar, o que ia fazer eu ter um domínio pleno da matéria, era questões. E eu acho que talvez você não esteja passando por isso. Ah, Arthur, eu estou estudando muita teoria e tal, mas questões é pouco. Cara, corre o grande risco de reprovar. Porque eu nunca vi assim, tipo assim, nunca pode ser que tenha uma pessoa, mas eu nunca vi. Eu já tive contato com várias pessoas. Se você for olhar aqui no YouTube, tem pessoas também que falam sobre isso, aprovação. E, cara, é o padrão, entendeu? O padrão, tipo, muitas questões, entendeu? No tempo de correr, muitas questões mesmo. No ano que eu peguei que eu me toquei disso, eu já tinha perdido 2 anos de prova, entendeu? Eu sempre tirava a mesma nota. E eu ficava me perguntando, pô, o que eu tô fazendo de errado? Porque esse ano eu aprendi mais coisa. Eu estudei mais, mas eu tirei a mesma nota do ano passado. Então, tipo assim, eu fiquei tipo, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô fazendo alguma coisa errada, tipo, que eu não tô sabendo. E aí eu fui procurar, até que eu entrei não é nem uma mentoria, assim, era tipo, eu comprava um curso, e como o curso era um pouco caro, ele vinha a mentoria junto. E aí eu fui ver as aulas da mentoria e tudo do cara falando. E aí ele falava sobre isso, ele falava sobre as pessoas, sobre o cara que era iniciante das questões, o cara que era intermediário e o cara que era profissional das questões. E aí ele citava, eu ainda lembro do exemplo, ele falava assim, ó, 50 questões é o cara que tá começando. Aí tem o cara que faz 100 questões é o cara que já é no nível intermediário. E o cara que já quer uns cursos mais concorrido, é profissional, é o cara que faz mais de 120 questões pra cima. E aí eu fiquei tipo, caraca, velho, 120 questões. Eu fiquei tipo assim, eu fiquei em choque na primeira vez, né, que eu vi. Fiquei em choque, fiquei, caraca, velho, 120 questões. Tem alguém que faz 120 questões num dia? Aí, realmente tem, porque eu lembro que nesse mesmo ano eu comecei a fazer muitas questões. No começo, eu vou dar meu exemplo, no começo eu não consegui fazer 30 questões. Eu achava que fazia questões, mas eu não fazia questões. E aí eu tive um site que até eu estudo, né, estuda.com. Inclusive eu acho que até hoje, assim, é um dos melhores sites que tem de questões para vestibulares, tá? Deixa claro. Porque para concurso, é o que concurso? Para vestibulares é o estuda.com. Pode acessar aí, é muito bom e não é tão caro também. Eu falo isso porque eu te recebi um dinheirinho, então eu pagava para ele lá mensalmente e achava muito interessante que era barato. E eu comecei a fazer questões, muitas questões, muitas questões. E no começo eu fazia questões fáceis. Tipo assim, eu achava que era só fazer questões, entendeu? Eu ia fazendo questões. Eu fiquei muito bom. Eu aumentei minha nota. Eu fiquei muito confiante. Porque eu fazia muitas questões. Eu passei 150 questões. 200. Teve um dia que eu fiz 300 questões. 300 questões eu fiz. Se eu tiver o print eu mostro aí pra vocês. Eu fiz 300 questões esse dia. Comecei cedo. Eu só terminei 11 horas da noite. Fiz 300 questões. E aí, eu tirei uma nota boa, assim, mas não foi uma nota, assim, eu fiquei pouca coisa pra ser classificado, né? Fiquei, acho que foi 3 pontos. E no meu curso que eu queria, uma questão, cara, fazia muita diferença. É igual a medicina, ele é um curso bem concorrido, que é o CFO. Então, uma questão que tu perde, tu já se rodou, entendeu? Nesse ano eu lembro que eu tirei 39, eu acertei 39 questões de 60. Foi uma nota muito boa, até porque a prova é muito difícil. Mas foi uma nota muito boa. Matemática, por exemplo, eu gabaritei matemática, eu fiquei muito feliz por ter gabaritado matemática, porque é uma matéria que eu tinha muita dificuldade. E aí eu fiquei tipo assim, cara, é questão, o negócio é questão. E depois de um tempo, estudando, massificando, aí eu comecei a entender, tipo assim, desse ano passado, esse ano passado eu comecei a entender que o que ia me fazer passar, assim, não é nem passar, mas o que ia me fazer, assim, ter muita mais confiança e mais probabilidade de passar era questões médias e difícil. É tanto que esse ano eu tirei uma nota muito boa, no CFO. E eu tirei uma nota com nível de confiança muito grande, sem bater cabeça. Porque assim, o que é que eu tô explicando pra vocês, ó. Vamos supor que você nunca viu um assunto, você já viu um assunto de física. Aí o assunto é de física física básica, física elementar, que é a básica tranquila. Aí você vai aprender o que é vetor, você vai aprender o que é um M1, movimento uniforme. Aí você vai aprender o que é notação científica. Aí você vai aprender conversão de unidade, grandeza de grandeza escalares, grandezas vetoriais, esse tipo de coisa você vai aprender. Básico, isso é básico. Mas, tipo, vamos supor que você nunca viu, mas pra isso pra você já é uma coisa muito foda.
Se você lá na frente for ver física quântica, que é física moderna, cara, seu cérebro explode, entendeu? Seu cérebro explode. Quer dizer que seu cérebro ele tá criando uma nova camada para poder aprender aquela informação, entendeu? Então você não vai ser mais o mesmo. E eu vou dar outro exemplo que você vai entender mais ainda. Imagina que você tá na sua cidade, você é um interior. Nem McDonald's tem, não tem nada. É uma cidade básica, assim, básicazinha. Tem um banquinho, um banco, tem um posto. É uma cidade pequena, tem 15 mil habitantes. Beleza. Aí vamos supor que um dia você ganha de um parente seu uma oportunidade de viajar, sei lá, pra França. Você vai pra França. Você curte lá a França, você acha, caraca, velho, foda esse lugar. Tira foto pra pau, lugar, comida tudo boa, gente bonita, gente falando um outro idioma. Você fica em choque, em choque. Você fica anestesiado, você fica louco, você fica, não tem tristeza lá, isso é felicidade. Aí você tem que voltar pra sua cidade. Aí você volta pra sua cidade. Quando você volta, você fica triste. Por que você fica triste? Porque não é a mesma coisa, entendeu? Você veio com uma expectativa aqui, aí depois você voltou pra cá, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês em relação às questões. Quando você tá fazendo questões fáceis, você tá aqui, você tá arrasando, pô. Você tá foda, aí eu tô foda. Quando você vai pra questão média, meu irmão, você tá começando a errar, você erra 10 seguido. Aí depois você fica, pô, velho, aí a sua autoestima vai lá pra baixo. Aí você é obrigado a estudar mais ainda o assunto, porque você tem que reter o assunto. Se você não lembrar do assunto, você vai errar de novo. Aí você vai lá, fica vendo o assunto. Aí que aumenta o nível de revisões de você. Você vai revisar. Pra você não esquecer, porque você sabe que se esquecer um nome, você esquecer, você erra. Você tá aqui, ó. Aí vai começar a acertar a questão de média. E eu tô falando isso que foi o meu caso. Você começa a acertar a questão média, questão seguida, assim, 20 seguida a questão média. Aí acerta, é um ou outro, mas vai corrigindo, vai ver que errou um detalhe. Aí que você começa a errar pelo detalhe, você não começa mais a errar pelo conteúdo. O conteúdo você já tá frescamente, você começa a errar pelo detalhe, pelo o termo que o cara usou errado. Aí vem uma palavra errada que o cara usou, aí você se confundiu. Você vai até você ficar bom nas questões médias. Se você passar, vamos supor que você passa um mês sofrendo questão média. Se você volta pra questão fácil, meu Deus, pra você não é nada. Deu, não é nada. Faça o teste depois. Só fica fazendo questão média. Pega questões militares e só faça questões militares. Aí pega uma questão do Enem e vai fazer uma questão do Enem pra tu ver. Cara, tu passa o rodo, entendeu? E assim, não quer dizer que o Enem é mais fácil, que a questão militar é isso. Cara, é porque são níveis de cobrança diferentes. Mas se tu fosse pegar uma questão da SPSEC, você tá no nível de domínio de matemática incrível. Se for fazer uma questão de matemática do Enem, você passa o rodo. Porque é coisa diferente. É como se a questão do Enem, comparada da SPSEC, fosse bem fácil. Entendeu? E aí, questão média é a mesma coisa. Se você for pegar questão difícil, você tá dominando questão difícil, que é difícil alguém dominar assim, dominar muito, você precisa de um nível de treinamento muito grande. Mas você fica fazendo questão difícil. Se você for pegar as questões médias deixa de ser média pra você, porque ela começa a ser fácil pra você. E aí, quando você chega no vestibular, uma prova de 60 questões, vamos supor, que é uma prova desgastante, ela não chega a ser tão desgastante assim. Porque você está acostumado a ter uma linha de raciocínio em questões mais complexas que demora muito para responder. Quer dizer o quê? Quer dizer que questões difíceis, em média, gasta muito mais energia de você. Vai exigir muito mais da sua cognição do que as questões fáceis. Questões fáceis, pô. Eu te juro, eu fazia 100 questões fáceis em 1 hora e 20 por aí. Eu fazia questões fáceis. É claro, com exceção das exatas. Mas era isso, pô, pra ter noção. E isso eu já tava fazendo questões médias, né? Aí eu pegava umas questões fáceis pra fazer, pra poder sintetizar mais o assunto. Às vezes eu falava assim, pô, tem alguma parte do assunto que eu não vi. Mas às vezes não, às vezes era realmente assim, falta de compreensão do assunto, porque é um assunto à parte. E aí era basicamente isso, entendeu? E assim, questões médias, elas vão te exigir que você saiba muito bem o assunto. E além de saber o assunto, você tem que aprofundar o assunto. Bota na sua cabeça, questão difícil também. Questão difícil, você acha que ela é fácil, mas ela não é fácil, ela é difícil. Tem aquela questão que você olha, pô, isso aqui é isso aqui, tá? É isso aqui. Aí você vai lá, aperta, erra. Aí você vai ver a resolução, não é. Aí você vai ver que não foi isso que ele pediu, ou não foi, ou tem um nome errado bem no meio, ou tem uma data errada. Tipo assim, são esses detalhes nas questões difíceis. E tem várias formas de abordar isso. Mas, de maneira geral, é essa. Aí cobra por exemplo, uma coisa bem específica de uma matéria, bem tipo lá no fundo mesmo, que é difícil até o cara lembrar. É por isso que as questões difíceis elas não são o maior percentual na prova. O maior percentual, assim, é as questões médias. Aí tem as questões fáceis, que tem um percentual bacana, junto com as questões médias, eu acho que vai dar aí uns 80% da prova. E tem as questões difíceis. No meu vestibular, eu puxei os últimos 10 anos, eu acho que só teve 8 questões difíceis. Assim, difíceis mesmo, difíceis. 8 questões difíceis, tá vendo? Então, o resto é média e fácil. Então, só pra você ter ideia de como é que funcionam as coisas. Tipo, a cada 5 questões que tu faz, vamos botar aí, 2 é fácil, 2 é média e 1 é difícil. Entendeu? E é claro, tipo assim, tem questões que realmente é difícil pra todo mundo. É difícil. E tem questões que ela é relativamente difícil. O que é relativamente difícil? Questão relativamente difícil são questões que pra você é difícil, mas pro outro candidato não é. É fácil. Entendeu o que eu quero dizer? Isso é muito
Claro, pô, não estuda. Quando você pega precisar questão de matemática, às vezes quando aparece questão de concursos militares. E eu consigo responder. Eu respondia e indicava, quando eu terminava de responder, falava assim, essa questão é nível difícil ou nível médio. Só que não, a questão é nível fácil. Por quê? Pra mim é nível fácil. Por quê? Porque eu domino o assunto. Eu tenho um domínio do assunto. Eu sei o que tá perguntando. Já para outras pessoas, vamos supor, você que tá estudando pro Enem, pra você pode ser que seja difícil, porque você fala, pô, eu não sei o que é isso. É uma coisa tão específica assim, eu não sei. Entendeu? É essa a questão que eu quero dizer. E tem questões, aí que eu falei, tem questões que realmente são difíceis. Tipo assim, é difícil pra todo mundo. O cara estudou pra cacete, pode ser que ele responda, mas ele vai ter um pouquinho de dificuldade. E o cara que estudou, né, não vou nem falar, a prova vai passar por cima dele. É isso que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês. E o resumo desse vídeo é, o que vai fazer você passar é questões média e difícil. Bota isso na tua cabeça, questões média e difícil. Minha nota só aumentou por conta de questões média e difícil. Bota na sua cabeça. Quando você não entender isso, você não vai passar. Questão fácil, pô, é só pra você sintetizar ali essa informação. Você viu um assunto agora, sintetizou, bacana, entendi, entendi, vai pra média. É isso, entendeu? Não perde muito tempo com questão fácil. Questão fácil não vai te aprovar. Questão fácil é só pra você sintetizar as informações e você dominar o assunto. Mas o que vai fazer mesmo você passar é questões média e difícil. Não tenha medo de ficar errando questões, cara. Você tá errando porque você não sabe a questão, entendeu? Ou porque você tem que aumentar seu nível de atenção em relação à questão. Mas, cara, tenha paciência, tenha humildez, tenha cautela, que você vai conseguir responder essa questão. Eu era assim, no começo eu errava 10, 20 questões seguidas de questão média. Eu ficava triste, cara, eu sou muito burro, cara, eu sou muito burro, eu não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, não, eu vou com calma aqui, vou com calma. Eu fazia questão média, olhava por que eu tinha errado. Aí eu voltava e ficava nisso. É assim, cara, e no dia, às vezes no dia, por exemplo, eu fazia 80 questões média. Tipo, antes lembro que eu fazia 200 questões, 250, eu oscilava, né, entre média difícil. Entre média e fáceis. Aí eu falei, hoje eu vou pegar só a questão média. Eu pegar a questão média, eu fazia 80, no máximo, assim, 120. Mas cansada, a mente, tu vê que a mente, atualmente, ela exige mais de você, entendeu? Porque realmente, se você tem que parar, você tem que ler com atenção, você tem que ler com calma. Porque senão você não consegue responder as questões. Entendeu? É isso que eu queria deixar pra vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha agregado na vida de vocês e valeu!